Olá, turma, vamos hoje estudar os recursos de programação da linguagem SQL. Tenho aqui no PowerPoint o material do curso e aqui do lado tenho o SQL Manager, que é o gerenciador do SQL Server, onde nós vamos testar alguns dos comandos, alguns recursos de programação vistos aqui no slide, né? Então vamos seguir. Iniciando os recursos de programação, o primeiro tópico que nós precisamos conhecer é a declaração de variáveis. Então, como você declara uma variável dentro da linguagem SQL. Vocês já devem estar acostumados a declarar variáveis em outras linguagens de programação e da linguagem SQL não é diferente, né? Você usa aqui a cláusula declare, que é a sintaxe usada aqui no SQL. Você vai colocar um nome para a variável e o tipo da variável, tá? Os nomes das variáveis no SQL, eles sempre iniciam com o arroba, tá? Então, qualquer variável do SQL, ela tem que iniciar com o arroba. E você tem diversos tipos primitivos dentro da linguagem SQL, inteiro, varchar e alguns outros, tá? Bem, vamos exemplificando. Eu tenho aqui a declaração da variável nome, né, no caso arroba nome, que é do tipo char20. Esse char20 é um tipo que armazena 20 caracteres. E uma variável aqui contador, que é do tipo inteiro. Tá? Então eu vou copiar aqui esse comando aqui para o gerenciador, tá? Onde ele já vai reconhecer a sintaxe. A palavra declare é uma palavra reservada aí do SQL, ela fica em azul, char e o int. Tá? Então aqui eu tenho a declaração da variável. Declarei duas áreas de memória para armazenar um valor caractere e para armazenar um valor inteiro. Uma vez que a variável está declarada, eu posso atribuir um conteúdo para ela. Então aqui no caso o comando set é o comando de atribuição de conteúdo. Tá? Então eu vou pegar o nome José da Silva e armazenar na variável nome. Vou pegar o valor 1 e armazenar na variável contador. Tá? Então o comando set é o comando de atribuição. Tá? Então tenho aqui agora a declaração das variáveis e tenho aqui a atribuição do conteúdo. Tá? Um outro ponto é como exibir os conteúdos das variáveis. Tá? Então eu tenho aí o comando select, que é o comando de consulta, e é um comando que também exibe, que eu posso utilizar para exibir um resultado, tá? Ou exibir um valor de uma variável. Então também o comando print, tá? Então se eu vim aqui no meu gerenciador, eu vou perceber que o SQL ele tem uma área específica para mostrar o resultado do select e tem uma área específica para mostrar o print, tá? O comando select, como é usado para fazer consulta em banco de dados, ele vai abrir aqui uma aba de resultado. E o print é normalmente um texto livre, ele vai abrir uma aba de texto livre para mostrar o conteúdo. Então isso aqui forma aqui um comando, um programa SQL válido, onde eu tenho aqui uma declaração de duas variáveis, a atribuição e o print, né, e a apresentação dos resultados usando select e usando print. Eu vou executar aqui o programa, tá? E ele mostrou aqui a aba de resultado, onde ele vai mostrar o resultado do select, e a aba de mensagens, onde ele mostra o print. Tá? Então observe aqui também que quando você roda o comando select, ele gera sempre uma mensagem na aba de mensagens. Tá? Então aqui na minha aba de mensagem eu tenho essa primeira linha aqui que foi gerada pelo select, onde ele disse a quantidade de linhas que ele gerou de resultado, que no caso foi uma linha, e depois essa segunda linha aqui é o print. Né? Se eu alterar aqui, por exemplo,
conteúdo da variável contador e rodar novamente, eu vou perceber claramente que essa segunda linha aqui foi gerada pelo print, tá? Então eu tenho aqui um arquivo de script, tá? Isso aqui a gente chama de arquivo de script com uma sequência de comandos SQL. Esses comandos são interpretados e executados quando a gente manda rodar o execute. Temos aqui no slide o resultado que acabamos de mostrar aqui no SQL. Para darmos sequência a outros comandos, nós vamos criar aqui uma tabela, né, dentro desse meu banco de dados. Eu criei aqui um banco aqui, apresentação 1, e vamos criar aqui essa tabela de dados e colocar alguns dados, tá? No próprio slide tem aqui os comandos para criação da tabela. Eu vou pegar o comando aqui, rodar. Vou criar aqui uma nova aba de comandos. Vou rodar meu create. Rodei. Ele criou aqui a tabela de funcionários, tá? E vou inserir agora alguns dados nessa tabela. Então, marquei aqui, copiei e colei aqui no gerenciador, tá? E vou executar. E aí, com isso, esses dados aqui foram inseridos, né, na tabela de dados. Vou dar aqui um select, asterisco, from funcionário, e com isso eu tenho a minha tabela de dados como apresentada aqui no slide. Muito bem, vamos continuar, tá? Esse primeiro recurso que nós vimos aqui de programação, nós declaramos variáveis e fizemos a atribuição direta do conteúdo das variáveis. Uma outra forma de comando de atribuição é o carregar para a variável uma informação que está dentro de uma tabela de dados, tá? Que é essa sintaxe que está aqui. O comando select, além de consultar, ele pode atribuir para uma variável um conteúdo que está no banco de dados. Então aqui eu declarei, nesse pequeno programa eu declarei aqui uma variável, fiz o comando de atribuição usando select, que carrega do banco de dados, e apresentei o resultado. Então vou copiar aqui esse comando, tá, para rodar, tá, no meu gerenciador. Tá? Então tenho aqui o comando de declaração, o comando de seleção com a atribuição da variável e o print. Tá? Então vou observar que o nome do funcionário 1 vai ser armazenado nessa variável @nome. O nome do funcionário 1 é Helena Aparecida. Vou executar e ele vai mostrar onde. Ele mostrou usando o print, então vai aparecer na aba de mensagens. Tá? Muito bem, então temos aí o comando de atribuição set e o comando de atribuição select. Tá? Um carrega informações direto, fazendo atribuição direta, e o outro carregando do banco de dados. Na sequência, nós vamos iniciar as estruturas de controle de fluxo, né? Então, a estrutura IF, que é uma estrutura de análise e controle de fluxo, ela pode ser utilizada de 3 formas, né? É a estrutura que a gente chama simples, a estrutura dupla e a estrutura múltipla, né? A estrutura IF, ela analisa uma condição. Analisa uma condição, o resultado dessa condição é um booleano, que é verdadeiro ou falso. E dependendo se a condição for verdadeira, o comando, um comando, né, que é chamado aqui de ação, é executado. Tá? Se a condição é falsa, nenhum comando é executado. Então o if simples, né, a estrutura se simples, ela
estabelece um comando para quando a condição é verdadeira. Já a estrutura dupla, ela tem uma condição e dois comandos. Então ela tem uma condição que pode ser verdadeira ou falsa e que vai selecionar uma ação ou uma segunda ação. Se for verdadeira, a ação 1 é executada. Se for falso, ele vai executar a ação que está dentro da cláusula else, que forma o if duplo, né? E o if múltiplo, na realidade, é um encadeamento do if duplo, onde dentro do else você encadeia outro if. Então aqui eu montei uma estrutura que tem uma condição 1 e tem uma ação 1 que vai ser executada quando a condição 1 é verdadeira. Quando essa condição 1 for falsa, eu venho para dentro do else, né? E dentro desse else eu faço um novo if, tá? Com uma condição 2. Identifico se essa condição 2 é verdadeira. Se essa condição 2 for verdadeira, a ação 2 é executada. Então aqui a ação 1 é executada quando a condição 1 é verdadeira e a ação 2 é executada quando a condição 1 é falsa e a condição 2 é verdadeira. Então com isso aqui eu faço um encadeamento múltiplo de comandos, tá? E aí colocando aqui um exemplo, né, vamos fazer 3 exemplos, um para o simples, um para o duplo e um para o múltiplo, tá? Eu vou ter aqui a análise de condição com o if simples, né? Então qual é o exemplo, né? Define um comando a ser executado quando a condição for atendida, como já citamos. Então, o exemplo, se um funcionário de código 1 tiver 50 anos ou mais, aplica o reajuste de 50%. Então eu vou declarar aqui uma variável idade, já usando aqueles recursos já vistos no início, tá? Declarei uma variável idade, carreguei essa idade a partir do comando de select, né? Aqui é outra sintaxe variante, onde eu estou usando select, né, como uma subconsulta, e o resultado desse select eu atribuo a variável idade. Ele vai carregar a idade do funcionário, certo? E se essa idade for maior do que 50, ele vai fazer esse comando de update aqui, onde vai reajustar aqui o salário do funcionário em 50%, certo? Então tenho um comando apenas, né, vinculado a uma condição. Quando essa condição aqui for verdadeira, o comando é executado. No if duplo, eu tenho 2 comandos, como eu posso perceber aqui, tenho 2 updates distintos, né? Então, qual é a premissa aqui do problema do if duplo? Se o funcionário de código 3 tiver 50 anos ou mais, aplique um reajuste de 50%. Caso contrário, aplique um reajuste de 40%. Então, novamente, declarei uma variável idade, carreguei nessa variável idade o resultado dessa subconsulta, verifico se a idade é maior do que 50%, se for, eu executo esse 50%, não, 50 anos, eu executo o comando que atualiza o salário do funcionário em 50%. Caso contrário, se a idade não for maior que 50%, eu atualizo em 40% o salário do funcionário. Então, if duplo, uma condição e 2 comandos. Um comando para ser executado quando a condição é verdadeira e um comando para ser executado quando a condição é falsa. E aqui eu tenho agora o uso do if-else, montando uma estrutura de múltiplas condições, tá? Então, qual é o exemplo que queremos montar, né? Se o funcionário de código 4 tiver 50 anos ou mais, aplique o reajuste de 50%. Caso contrário, se ele tiver uma idade de 40 a 49, vai receber um reajuste de 40%. Caso contrário, terá um reajuste de 30%. Então, declarei agora 2 variáveis, uma variável idade e uma variável código funcionário. Carreguei aqui o código funcionário. Usando o código funcionário, carreguei a idade. Usei agora aquela sintaxe vista lá no início do slide. O select usando
para fazer a atribuição de um campo que vem do banco de dados. E aí eu venho para a estrutura de análise múltipla. Se a idade for maior que 50, eu faço esse update aqui, que vai reajustar 50%. Se a idade for entre 40 e 50, eu faço esse update aqui. Caso contrário, eu faço esse update aqui e o funcionário recebe 30%. Tá? Então vamos aqui rodar. Vou apagar aqui esse comando. Vou fazer aqui um select asterisco from funcionário. Vou rodar aqui. Ele mostrou a situação atual. E eu vou rodar esses 3 programas. Tá? Aqui altera o salário do funcionário 1, se ele for maior do que 50 anos. Certo? Rodou. Aqui ele vai alterar a idade do funcionário 3, também condicionada a idade não, o salário do funcionário 3 condicionado à idade dele. Vou rodar esse segundo trecho aqui. Quando eu marco, ele roda só esse trecho aqui. Execute. Rodou. Certo? E o terceiro programinha. O terceiro programa que vai alterar o salário do funcionário 4. Então, alterei nesse trecho de programa o salário do funcionário 1, nesse trecho de programa o salário do funcionário 3 e nesse trecho de programa o salário do funcionário 4. Tá? Vou agora copiar aqui o select para cá e rodar. Muito bem, então tenho agora o resultado do banco de dados após executar os comandos. E aí vamos analisar o que foi feito. O salário do funcionário 1, que era 5.000, passou para 7.500, porque ele tem mais de 50 anos e recebeu um reajuste de 50%. O salário do funcionário 3, nessa condição aqui dupla, funcionário 3 está aqui, está em 1.400 e era 1.000. Tá? Então de 1.000 foi para 1.400 e ele recebeu 40%, ou seja, foi executado esse update aqui. A idade dele é menor, não é maior que 50%, ele veio para o else. E o funcionário 4, Roberta Silva, tem 34 anos, vai cair nessa condição aqui de 30%. Então vamos conferir, 650 e era 500, tá? Então ele rodou esse else aqui após esse if aqui ser falso e esse if aqui ser falso. Ele veio para esse else. Ok? Então, com isso a gente fecha aqui a parte das estruturas condicionais. Eu vou dar uma interrompida aqui no vídeo e vou fazer outro vídeo com o restante do material de recursos de programação.